Bom dia, meus lindos, minhas lindas. Nós vamos ter a nossa aula do capítulo 8, que é o último do livro, mas depois nós vamos ter atividades todas as semanas, até voltarem às aulas ou até entrar férias. Vamos lá, o que vem pela frente, tá bom? Vocês têm, no capítulo 8, as formas do relevo. Bom, eu dei uma resumida aqui para vocês lerem, eu vou mandar foto e para vocês colocarem no caderno esse resuminho do que é, não é? As formas do relevo, elas são irregulares, ela é formada por rochas, né? As rochas têm vários tipos de minerais e nós vimos as rochas no capítulo anterior e aí a gente vai ver depois os tipos de relevo. Agora, para começar, vocês têm uma foto aqui muito interessante, não é? De uma montanha, de um mar. Você tá vendo que à direita tem um mar, aí você tem uma reguinha do lado lá para ver a altura. Ele aí está mostrando que a gente vai usar muito falar de altura e de altitude, tá? Então, por exemplo, a casa da gente. A casa da gente, você vai medir da base, né, do chão, até o final do teto, até lá em cima. E você, tem tantos metros de altura. Agora, a altitude, você vai ter que saber qual é o nível do mar. Então, por exemplo, na cidade que você mora, a quantos metros está acima do nível do mar? Porque todo mundo, geralmente, a crosta terrestre, né, onde a gente mora, está acima do mar, senão o mar estaria invadindo nossas casas, né? Então, a parte mais baixa do continente já dá para o mar. Então, essa altura da praia, que você vê a água na praia, é daí para cima que você vai medir a altitude. Então, se tua casa tiver 10 metros de altura, e eu não sei quanto, acho que Jacareí está a 300 metros de altitude. Então, por exemplo, então tá, minha casa tem de altitude 13, se minha casa tem de altura 10 metros, de altitude vai ter 330 metros, tá? Então, vocês veem aqui a diferença. Então, é bonitinho o desenho, que você tem uma casa, e a casa você vê que ela tem 3 quilômetros aqui, né, 3 quilômetros aqui do nível do mar. Mas da base, ela vai ter 3 menos 1 quilômetro que tem aqui, a diferença, da base ela vai ter 2 quilômetros, tá? A montanha, o cume, a ponta da montanha vai dar 6 quilômetros de altitude em relação ao nível do mar. Mas em relação à base, você vê que a base tem 1 quilômetro de diferença. Então, 6.000 menos 1 quilômetro que a base começa mais acima, vai ter 5 quilômetros de altura e 6 quilômetros de altitude. Aí, eu dei uma resumidinha aqui para vocês verem, tá? E aí, assim, o que faz modificar? Então, já aprenderam, tá? Aí, o que faz modificar é o relevo. Não é? Por que o relevo sempre está diferente? Por que diz que um lugar nunca é igual, não é? Nunca é igual, todo dia que você vai ver tem alguma coisa diferente. Porque tem agentes que modificam, e tem dois tipos de agente. Agente interno e agente externo. Vamos ver o que é interno, é dentro, não é? Então, é de dentro da terra para fora. É a mesma coisa que quando você está com febre, o que causa a febre? É uma coisa interna, não é? Mas se você leva uma pancada, fica aqui doendo, é uma força, é um fator externo, é de fora. Então, de fora é externo e de dentro é interno. Então, esses fatores internos, você tem, por causa das placas tectônicas, os movimentos que ela faz, então chama tectonismo. Você tem o vulcanismo, que vai jorrar lava, não é? Ou por frisuras, ou pelo cume e tal, pela cratera. Ou você tem os abalos sísmicos, não é? E que aquilo vai dar tremores.
Então, são fatores internos que mudam o relevo, né? As placas tectônicas formam aquelas cadeias de montanha, formam uma série de coisas, tá? O vulcanismo também muda. Então, tudo isso afeta. E os externos? O externo, por exemplo, quando você varia muito a temperatura de calor, de frio, aquilo afeta os materiais aqui na Terra, não é? Quando faz muito calor, dilata, quando faz muito frio, né? Eles como que se condensam. E, por exemplo, a água, quando chove, aquela água forte, ela vai tirando, né, sedimentos, bem pequenininho, né? Areinha, aquela coisa, vai arrancando folhinha, vai uma série de coisas. A água dos rios vai passando e vai levando as coisas, né, que caem nela, ou que tá na beirada dela, ou que tá no fundo dela, vai levando. E isso também acontece com o mar que vem e vai batendo nas rochas até modificar. E isso vai também nos lagos que aumenta, diminui a água. E os ventos, vento que vai, que passa. Então, assim, tudo aquilo vai estar modificando o relevo. E são naturais, agora tem a ação do ser humano, né? O ser humano fala assim, esse lago aqui tá atrapalhando, vamos aterrar. E você aterra o lago para fazer alguma coisa em cima. Ou você fala, não, eu quero pegar um pesqueiro aqui, vamos fazer um laguinho aqui. Aí você faz um buraco, desvia a água do rio, você faz um lago artificial. Ou você faz túnel na montanha, ou você faz ponte em cima do rio. Então, o ser humano está modificando sempre também, não é, o relevo. Então, acho que vocês entenderam bastante bem tudo isso aí, tá? E aqui vocês vão ter com fotografias, bonitinho, não é? O que é uma planície? Não é? A planície é mais ou menos plana, ela é formada por sedimentos. Então, sedimentos é diferente de erosão. Os sedimentos são aquelas areinha que vai caindo, vai se acumulando e vai, né, formando os vales. A erosão é aquilo que você vai, cai, se modifica, não é por uma coisa ou por outra. Então, a erosão é diferente da sedimento. Sedimentos, então, formam os vales, geralmente é mais liso. Então, as planícies, ela é formada por sedimentos. E elas são baixas e em redor dela tudo geralmente é mais alto, né? Todo o relevo ao redor. Aí você tem depressões que são regiões também bem baixas, mas ela é por causa de erosão, tá? E vocês têm aqui o que se afundou, né? Depressões absolutas é porque essa depressão, a crosta nossa é maior, é mais alta que o mar. Mas essa depressão que se formou, às vezes, ela é bem mais do que o mar que tá aqui desse lado aqui, e ela é mais funda. Então, não é mais funda do que a altura do mar passa, do nível do mar passa para baixo. Então, ela chama absoluta. E a relativa, ela não passa o nível do mar, tá? Aí depois vocês têm as montanhas, ou cadeias de montanhas, ou um conjunto de montanhas, a gente chama de cordilheiras, que é formado quando as duas placas se chocam e uma entra debaixo da outra. Geralmente, a do mar é que vem por baixo, tá? E aí cria todas essas montanhas, essa cordilheira de montanhas. E nós temos o Himalaia, que é a formação mais nova da Cenozoica, e tem as montanhas mais altas do mundo. Então, o Everest está no Himalaia. O Himalaia, por ser uma formação mais recente, né, cheio de pico, super alto, mais alto, é chamado de teto do mundo. Então, o Himalaia é chamado de teto do mundo porque é a parte mais alta do planeta. E lá está o Everest, o irmão dele, K2 também, o pessoal vai lá pescar lá, não é? Mostrar que é poderoso e conseguir chegar no ponto mais alto do planeta. Depois você tem os planaltos, que não são tão lisinhos, às vezes conseguem ser mais plano, mas às vezes são bem irregulares. E vocês têm aqui também formas diferentes aqui de planaltos, que você tem tipo chapadas, não é? Que são, você tem lá em cima, você tem aqueles paredão, né? Antes de estar lá em cima, você tem os paredão rodeando aqui, devido à erosão. E você tem a chapada e tem as escarpas, né? Que é aquelas beiradas, aquelas bordas lá, tipo degrau para chegar
no plano. Aqui não fala, mas geralmente os planaltos estão a 400 metros de altitude. Varia de um para outro, mas é mais ou menos isso. E aí vocês têm aqui o Brasil, bonitinho. Aqui foi estudado, né? O Jurandir Rosa, ele dividiu, não vou falar quanto, vocês vão ver, vão contar aqui embaixo quantos planaltos tem o Brasil, quantas planícies tem o Brasil e quantas depressões, tá bom? Vocês põem no caderninho de vocês junto com o resuminho aqui, põe quantos planaltos tem, quantos planícies tem e quantas depressões tem. Aí responda, né, as perguntinhas de compreensão, tá? E aí vai falar das planícies brasileiras que você tem, geralmente, de onde tem rios, que, né, o rio vai desgastando e vai formando planícies, né, vai levando, não é, os sedimentos e vai formando aquelas planícies, a litorânea também, que a água vai, não é, e vai levando, daí você tem no Pantanal, que é uma planície, no Amazonas, no litoral, você vê no mapa. Aqui também, nos planaltos e depressões, são os processos erosivos, né, da erosão que vai acontecendo. E então eles têm morros, serras, chapadas, vales. Onde é que nós moramos? É no morro? É numa chapada? De onde nós moramos? Responda isso. E aqui fala o ser humano, que é modificador do relevo, e é uma verdade, a gente muda do jeito que a gente gosta, quer, só tendo, né? Aí vocês têm, falando sobre Salvador, Bahia, que é só uma curiosidade. E aí tem as perguntinhas para vocês responderem sobre essa curiosidade sobre Salvador, Bahia. Bom, nós temos o relevo terrestre, e agora nós temos o relevo submarino. Porque debaixo da água é um relevo que é praticamente igual que aqui no continente. Você tem montanhas, você tem vales, você tem depressões, não é? As depressões é chamada aqui de fossa oceânica porque quando a placa, uma entra debaixo da outra, ela forma uma depressão tão grande, tão profunda, que é uma fossa, chama fossa marinha, tá? Então você tem a ilha, porque a ilha que é uma montanha que surgiu dentro da água, debaixo da água, e ela cresceu, subiu, e em cima o topo dela tá fora d'água e é uma ilha. Então as ilhas que existem, todas elas nada mais é do que um morro ou uma montanha, né, no fundo da água, que é alta, e a água então não cobre ela, então a parte de cima vira uma ilha, com vegetação, com animais, com tudo aquilo, tá? É interessante ver o talude. Vocês vão ver o talude continental, que é tipo assim, você tá na praia, vai afundando, vai ficando mais fundo, suavemente. Então, você tem um bom, mais ou menos, assim, uns 200 metros, não é? Que é o que nós chamamos aqui da plataforma continental. Então, você tem um bom pedaço. E aí, de repente, lá no fundo, depois de 200 metros, faz vup, aquele paredão e vai lá fundão super, hiper fundo, tá? Então, e aí, então, você tem o que nós chamamos de, esse paredão que desce, é o que nós chamamos de talude, tá? Então, você tem aqui, olha, a plataforma continental explicando, o talude continental, o que é, a bacia oceânica, as cadeias oceânicas, que nada mais é do que cadeias de montanha, né? A fossa oceânica, que eu falei pra vocês, que é tipo uma depressão super funda, não é? Tem uns peixes, animais lá que não enxergam, é tudo com anteninha e tal, porque não chega a luz solar, é fundo demais e a luz solar não consegue passar tanto pela água assim, tá? Depois vamos ter os questionários de compreensão para responderem bonitinho. Ó, aqui te fala Monte Everest, quanto tem de altura, o K2 aqui, não é? Então aqui tem a tabelinha, você tem também questionários para responder. E aqui também te dão umas imagens para você ver o que aconteceu, para responder. Continuando aqui. Agora, no último, eu acho que vocês devem ter essa parte de curiosidades, não tem problema, mas o que eu gostei foi isso daqui. Esse mapa mundi, ele está
com as placas tectônicas que existem no planeta. Então, o trabalhinho disso aqui é vocês tirarem a página, arrancarem a página, colocar cola numa cartolina e depois vocês vão fazer o quebra-cabeça, vocês vão recortar pelas linhas vermelhas, que são os limites das placas tectônicas, para vocês abrirem, formar um quebra-cabeça e montarem, tá? E isso vai servir como atividade para nota, tá bom? Então, a próxima semana eu venho para vocês com mais novidades, tá bom?